Oi, gente, eu tô de volta para mais um episódio do Ramé Cozinha. Nessa cozinha diferente aqui hoje, nós estamos no nosso quarto episódio da primeira temporada e vocês sabem, aqui no Ramé Cozinha eu preparo as receitas tudo no detalhe para quem sabe cozinhar, levar uma dica para casa e quem não sabe poder fazer e cozinhar. Nos primeiros episódios nós preparamos pratos deliciosos que falam dessa Minas Gerais enorme, diversa, que tem a comida mais gostosa do Brasil. Nós fizemos barriga de porco com purê de banana, fizemos bife à milanesa com salada de batata e fizemos um fígado com jiló acebolado. Quem não viu tem que acompanhar as receitas e hoje nós não vamos deixar por menos não. Um dos pratos que talvez melhor represente a comida de família em Minas Gerais no final de semana. Não é tão mineiro assim, tem molho de tomate, um macarrão, uma coisa meio italiana, mas é Minas Gerais também, porque nós somos aqui em Minas essa grande mistura. O diretor vai mostrar aqui ó, os ingredientes de cima, vocês espiam só. Que mesa farta, bonita, colorida. E eu acho que só de olhar essa mesa já dá para saber, né? O nosso prato do dia é um frango assado com macarronada. Só de olhar esses ingredientes, antes mesmo de comer o frango com a macarronada, já me lembra aqueles domingos. Lá em Muriaé, que chegava a tia Cilia, tia Lúcia, meu padrinho, tia Antônio, cada um com uma travessa. Era tutu, farofa, macarronada, pudim que não faltava no final, frango assado. E o legal é que misturava tudo. Você olhava para o prato do povo assim, tinha farofa, tutu, macarronada, frango, tudo no mesmo prato. No final fica uma delícia, a gente sabe. Não tem regra essa coisa de comida, não. O bom é a gente comer o que a gente gosta. E, lógico, com bons ingredientes, uma dicasinha, um detalhe que nós temos aqui no Ramé Cozinha. Então a gente começa, como a gente começou até hoje, repassando os nossos ingredientes. É ingrediente para danar, vocês estão vendo aí, né? Então, como vocês sabem, aqui no Ramé Cozinha, a gente sempre começa pelo que demora mais. E nesse caso, é esse frango bonito aqui, ó. Estou usando um frango de mais ou menos uns 2 quilos. Ele está resfriado e nós vamos temperar ele todinho. Vou dar uma dica para deixar o peito do frango bem úmido e saboroso. Essa é uma receita que eu aprendi parte dela na roça, com tempero de roça. Nós temos aqui ó, o temperinho de roça que a Roberta adiantou para mim, com alho, cebola, cheiro verde, tudo batido. E eu morei um tempo fora do Brasil, andei por umas bandas longe. Um desses lugares foi Londres e lá eu aprendi a pegar um limão siciliano, pode ser o limão que vocês tiverem, espremer ele no frango, depois enfiar dentro do frango, ajuda a trazer esse perfume cítrico e ainda deixar ele com uma acidez legal e mais úmido por dentro. Além desse limão, nós temos para temperar aqui, ó, tomilho, alecrim, manteiga e banha, que fazem toda a diferença, sal e pimenta do reino. Para o macarrão, que vai acompanhar o frango, nós temos aqui, ó, um macarrão que eu estou usando, parece o goelão, mas não é, um pouquinho mais fino, parece o rigatone, que é um tubinho assim, ó. Vocês podem usar massa curta, massa longa, gravatinha, fusilha, o que vocês tiverem aí. Estou usando um molho de tomate, que é aquele tomate pelate que vem na lata. Se tiver outra lata de molho de tomate, pode usar. Se quiser fazer o molho com tomate fresco, também funciona muito bem. É só importante comprar um tomate sem tempero, um molho de tomate sem tempero, para a gente temperar, que fica bem mais gostoso. Então, repassados aqui molho, pasta, o tempero do frango, eu tenho ainda alho e cebola que nós vamos refogar para deixar esse molho de tomate bem saboroso, queijinho parmesão. Em Minas Gerais nós temos ótimos hoje em dia, produzidos ali na região da Lagoa, já é denominação de origem em Minas, e cá para nós não deixa nada a desejar a um bom parmesão italiano. Cibulete e aqui, ó, salsão e cebola, que nós vamos forrar a assadeira para botar o frango em cima e fazer aquele molho do assado do final para trazer ainda mais graça para esse frango. Então, bora começar. E a gente começa temperando esse frango. Eu separei aqui, ó, como eu já falei, a banha, a manteiga, o limão siciliano, as ervas aromáticas, sal e pimenta do reino, que eu vou puxar para cá, para ficar tudo pertinho. Vocês já perceberam que eu gosto de cozinhar assim, né? O que eu vou usar para temperar o frango fica tudo juntinho aqui, que eu não misturo, não esqueço. As coisas da pasta estão todas aqui, a finalização está aqui. Então vamos por partes, ó. Começo regando um pouquinho de banha nesse frango, ó.
que aí ajuda a grudar o sal e o tempero que eu vou jogar nele. Eu poderia passar esse tempero caipira no frango todo, mas aí na hora da gente assar, esse tempero dá uma queimada por cima, funciona também, mas não é o que a gente quer hoje. Então eu vou usar o tempero caipira só por dentro do frango. E aí por fora nós vamos temperar com sal, pimenta do reino e erva, tá? Então nós vamos começar aqui, ó, jogando uma quantidade boa de sal, que já vai grudando na banha que a gente jogou, ó, de um lado. Vou virar o menino do outro. Vou jogar aqui também um pouquinho de banha. Vou aproveitar que esse frango já está viradinho, ó, vamos lá. Pimenta do reino. A gente já joga também um galinho de tomilho, que é essa erva muito aromática, muito usado nos pratos de cozinha francesa, mas dá em qualquer quintal. Se não tiver o tomilho, usa a manjerona, geralmente eu sugiro erva forte, essa erva mais rústica, tipo o louro, a manjerona, o orégano, o alecrim. Vamos usar aqui, ó, 2 galinhos desse tomilho, um pouquinho do alecrim, que também é um ingrediente que eu particularmente amo, combina com absolutamente tudo. Feito isso, deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Vou já jogar um pouquinho do limão também, ó. Como eu falei, a gente espreme o limão no frango, ó. Vamos jogar a pimenta do reino. Como é o lado que aparece, eu vou jogar um pouquinho menos e vou jogar aqui dentro também, ó. Já foi esse tempero, o que que eu faço? Espremo um cadinho mais de limão, ó. Esse segundo a gente nem espreme tanto. E aí o que que eu faço, ó? Coloco dentro do frango. Então, ó, esse último aqui, limão, nós não vamos espremer ele todo, vou deixar ele aqui de lado, porque agora é hora da gente temperar dentro do frango. E aí eu vou pegar, ó, um tanto de sal, jogar lá dentro. Por isso que às vezes a gente come peito de frango, frango assado, e sente que aquelas partes mais lá no fundo, pegada no osso, o peito principalmente, às vezes é muito seco e sem sabor. Se a gente tem o cuidado, e aí uma dica, ó, ainda gosto de dar uma furadinha aqui dentro, para esse tempero entranhar, que acaba passando o tempero para o peito. A gente fura um pouquinho, ó, sem vazar na pele. Vou colocar aqui o nosso tempero verde, que é um tempero típico mineiro que a gente usa para tudo. Pode refogar feijão, pode fazer arroz, temperar carne de maneira geral e com frango fica espetacular. Que é, ó, falando e salivando, gente, o que é isso? Que é cebola, alho, cheiro verde, sal e pimenta do reino. Então, ó, vou colocar uma quantidade boa dele aqui dentro do frango, esparramando. 1 colher, 2 colheres, ó. Como vocês viram, ó, eu passei bem o tempero mineiro lá dentro, verdinho, que deixa esses aromas todos. Coloquei um daqueles limões que a gente tinha espremido. Vou colocar um galinho de alecrim, ó, aqui dentro. E coloco a segunda banda do limão. Então, ó, franguinho temperado tá pronto pra gente amarrar. Que parece uma bobagem, mas ajuda a deixar o frango mais bonito depois de assado e a preservar a umidade dele. Se o frango tá muito esparramado assim, ele perde a umidade. Se a gente consegue, ó, proteger ele, fechar com a pele, deixar ele desse jeito, fica bonitão depois de assado e bem suculento por dentro. O que que eu faço aqui, ó? Tem um rolo de barbante comum desse tradicional. Você pode usar o barbante que você tiver aí. E aí o que que a gente faz, ó? Dá uma volta no frango por baixo aqui. Eu vou passar ele para a tábua que vai ficar mais fácil de vocês visualizarem, ó. Vou pôr na tábua. Então o que que eu faço, ó? Pega esse barbante aqui, a gente divide no meio, venho pelo frango aqui, ó, por baixo. Dou uma volta na asa do frango, ó, bem aqui na coxinha, ó. Tô dando uma volta aqui, passando de novo, ó. Aí o que que a gente faz aqui agora, ó? Passa ele, tirei lá da asa, ó, passo ele aqui por baixo do peito, ó. Embaixo ali do limão, ó. E aí, depois que eu passei embaixo do limão, eu vou correr por baixo da coxa, ó. E aí agora, ó, o que que a gente faz? Amarra as perninhas do frango, puxando por baixo aqui, ó. Dou uma amarradinha, ó, que só de amarrar ela ainda levanta um pouquinho mais o peito, ó. Dou mais uma volta, por baixo e amarro de novo. E aí dou essa amarrada final, que aí vocês podem ver, ó. Olha que bonitinho que ele fica, ó. Todo amarradinho, estufadinho, ó. É isso, tá prendendo o limão lá dentro, tá deixando o peito estufadinho, a coxa ali colada para guardar
a umidade dentro do frango. Antes de resgatar minha assadeira aqui, meu tabuleiro, o que eu vou fazer? Cortar aqui uns talos de salsão, que a gente chama de aipo, salsão, que você tiver. Estou usando salsão e cebola, você usa os vegetais que tiver aí. Se tiver cenoura, se tiver, de repente, até uma batata doce, por que não? Corto grosseiro, ó, só para a gente colocar embaixo do frango. Vou pegar uma cebola aqui média, e nesse caso a gente pode fazer ela com casca e tudo, que a gente não vai aproveitar a cebola depois. Ela é só para dar um gosto no caldo e não deixar o frango queimar embaixo. Ó, a gente corta aqui, ó. Agora sim, os vegetais cortados, o frango aqui, o que eu faço? Ó, coloco embaixo na assadeira, ó, esses vegetais, forro a assadeira para a gente colocar sobre eles o frango, ó. Vamos colocar aqui com cuidado. Olha como é que ele fica bonito, ó, com os vegetais embaixo. Um último detalhe, para a gente não esquecer, ó, dentinho de alho, amassadinho, para assar junto, dá mais sabor nesse molho no final. A gente faz como eu sempre faço aqui, a gente amassa bem o alho com a faca. Vou colocar 2 dentinhos meio enfiados aqui, ó, no meio do frango, entre uma coxa e outra, para ele não queimar no forno, mas vai deixar um sabor e um perfume maravilhoso. E outra aqui embaixo, ó, só para soltar sabor. Vou regar com um pouquinho mais de banha. E aí, ó, o que a gente faz? Esfrega ele, deixa, ó, para sentir que tem sal. Esse sal foi embora um pouquinho, ó, a gente joga um pouquinho mais de sal, esfrega. E por último, antes de levar ao forno, pulo do gato aqui, ó. Eu pego um pouquinho de manteiga, temperatura ambiente. O que a gente faz? Enfia entre a pele e o frango, ó. E o peito do frango, ó. Coloco lá dentro, ó. Olha lá, ó. Tá dando pra ver daí, diretor? Ó, tô espalhando aqui dentro, ó, um pouquinho mais, ó. A manteiga lá dentro, entre a pele e o peito do frango, ó, esparramei. Gosto de passar um pouquinho por fora porque a manteiga é a gordura que dá um dourado mais bonito, além de não deixar ressecar, né? E de ter muito sabor. Então, ó, frango busuntado na banha e manteiga, não preciso nem dizer, hein? Antes de entrar no forno já dá vontade de comer, ó. Em cima de uma cama de vegetais com erva fresca, tomilho, alecrim. O que nós vamos fazer? Vou organizar a casa, lavar minha mão e vou levar esse frango aqui a 170 graus, 160 graus, por mais ou menos 1h30 no forno. Vocês estão achando demorado, né? Quem está achando demorado aí, não tiver tempo de fazer, pode comprar o frango da televisão de cachorro que tem na esquina de casa, qualquer cidade do interior de Minas tem. E aí vocês vão aprender a fazer o macarrão e faz e come junto com o frango. Se tiver tempo, faz o que eu fiz aqui, que vocês não vão se arrepender. Se não tiver, televisão de cachorro na esquina. Eu volto com mesa arrumada para a gente preparar esse macarrão. Eu tenho aqui, ó, uma panela já quase no ponto para a gente cozinhar o macarrão. E como é que é uma panela no ponto para cozinhar o macarrão? Tem que ter bastante água. A água tem que estar levemente salgada, tipo água do mar, aquela água de cozinhar arroz. Então eu, ó, jogo aqui um tanto de sal e ela tem que estar fervendo. Macarrão a gente cozinha desse jeito. Água fervendo, quantidade abundante e sal no ponto certo. E aí, ó, começou a ferver, é hora da gente jogar o macarrão. Antes de eu jogar, eu queria contar para vocês que o italiano fala que não existe essa história de você cozinhar o macarrão antes de preparar o molho. Nós vamos contrariar os italianos aqui hoje. Eu vou ensinar uma técnica para vocês que é ótima para quando vocês forem receber alguém em casa, por exemplo. Cozinhe o macarrão na metade do tempo do pacote. Se estiver dizendo lá 12 minutos, vocês vão cozinhar 6 minutos. E aí a gente tira ele da água e deixa ele sem passar na água. Essa história, muitas vezes a gente joga na água da pia, aquela história, isso aí lava o macarrão e tira o sabor dele. Então o que a gente faz? Tira da água quente, deixa descansando. E aí nesse tempo que ele está descansando, a gente prepara o molho rapidinho, finaliza e eu já chamo a Roberta para a gente finalizar o prato. Então, ó. Tô, ó, terminando de jogar o meu macarrão na água. E a outra dica qual que é? Sempre que a gente jogar o macarrão, para ele não grudar,
Tem muita gente que fala, tem que jogar um fio de óleo, um fio de azeite. Particularmente, eu acho que isso não adianta muito, não. A gente tem aqui, ó, mexer o macarrão. Então, eu joguei na água fervente, vocês podem ver aqui, ó. O diretor vai mostrar aqui de cima, ó, como é que a água tá fervendo, bonito. Então, ó, macarrão cozinhando aqui, precisa de mais ou menos uns 5 minutinhos, que a gente vai usar aquela técnica de tirar ele antes. Quando ele estiver no ponto, eu volto. Precisa acompanhar o ponto dele certinho e a gente finaliza o molho. Passados aí 5 minutinhos, a nossa massa já tá, ó, al dente. E aí uma coisa legal de olhar a massa, o italiano eu diria que ele comeria quase assim, viu? O italiano gosta da pasta bem dura. O que eu gosto de fazer, ó? Morder. E aí se vocês olharem aqui no meio, ó, bem de pertinho, vocês vão ver um círculozinho branco. Isso aqui mostra que a pasta no meio ainda está crua. Então ela ainda não chegou no ponto. Quanto mais ela vai cozinhando, mais ela vai perdendo esse branquinho do meio. Mas o al dente mesmo, o legítimo italiano, ainda tem um pouquinho do branquinho no meio que ela acaba de chegar no prato. Agora é hora então de tirar a nossa pasta, ó. Vou pegar uma peneira e aí, ó, a gente escorre bem essa água para não umedecer demais a pasta. Coloca aqui dentro, ó, de uma travessinha. E essa pasta, como eu disse anteriormente, ela tá ainda dura, tá ainda fora do ponto, mas só no calorzinho ela chega. No próprio calor da pasta, ó. A gente joga sempre um azeitinho para não deixar ela grudar. Vou pescar esses últimos aqui que estão me... Ó, pronto. Toda a pasta já foi tirada da panela. Eu rego um pouquinho de azeite. Gosto de jogar um bocadinho de sal aqui também, ó. E aí, ó, a gente mistura para envolver bem esse azeite com um pouquinho de sal. Deixa ela aqui descansando. O que eu vou fazer? Escorrer a água dessa panela e aí eu volto com a mesma panela para finalizar o molho, misturar o molho na pasta para eles cozinharem junto 2 minutinhos e servir com o nosso frango assado que tá cheirando ali na cozinha da Roberta. Roberta, vem cá, Roberta. Olha que beleza. Oi, Já gente. deu oi pro povo lá? Beleza? Vocês vão enjoar da cara dessa mulher aqui, viu, gente? Ela é ótima, faz tudo. Ela e uma equipe maravilhosa me ajudam, preparam tudo para que a gente tenha essas receitas bonitas, né, Robson? Tudo preparadinho, arrumado. Acabou de trazer o frango do forno. Olha como é que ele fica lindo, ó. Um dourado maravilhoso. Dá aquele queimadinho no fundo, que é o que vai dar o gosto no caldo que nós vamos preparar aqui, ó. Olha que beleza. Ó, crocante por fora, bem dourado. Dá para ver que tá úmido por dentro, porque ficou, ó, guardadinho lá dentro. O que a gente tem que fazer? Deixar descansar esse frango uns 10 minutinhos aqui sobre a tábua, para todo o suco do frango voltar para a carne e deixar o nosso peito, a coxa, bem suculento. E aí, ó, no fundo da assadeira, vocês podem ver aí esse pretinho, ó, são aqueles vegetais que nós colocamos para fazer a cama do frango, que estão bem tostados, bem caramelados. O que a gente faz? Roberta vai fazer ali, vai trazer para mim um molho a partir disso. Eu basicamente jogo água, lavo esse fundo todo. Vamos fazer aqui, Robson, para eles verem, antes do molho? Então vamos, enquanto o frango descansa aqui, ó, tá descansando aqui na tábua, e nós vamos botar em cima do fogo aqui, ó. E aí o que a gente faz, ó? Despeja a água na assadeira, o suficiente pra gente lavar o fundo da assadeira, ó. Vou pegar uma colher aqui, ó. O que a gente faz, ó? O francês chama esse molho de jus, que é suco. Esse é o suco do assado. Ou seja, aquele molho de fundo de tabuleiro que nós adoramos. No frango assado é maravilhoso, no lombo assado é maravilhoso, no pernil. Carne assada é aquele suco que fica lá no fundo, ó, que é o gostinho dos vegetais queimadinhos com o suco da carne que desceu aqui, ó. Então, ó, tudo lavado, vocês podem ver daí, ó, que coisa mais linda. Diretor, mostra de cima, ó que beleza, ó. O suco todinho do assado com os vegetais. Vou deixar isso aqui do ladinho e a Roberta, depois que a gente refogar o molho de tomate, vai coar, trazendo uma jarrinha pra gente despejar em cima do frango no final, ó. Guardamos aqui, Robson. Vamos refogar? Vou fazer junto com a Roberta aqui enquanto o nosso frango descansa, ó. O que você colocou aí, Robson? Conta pra gente. Por enquanto, só um pouco de azeite. Um pouco de azeite. Pode falar comigo, mas fala com o pessoal lá, ó. Gente, coloquei um azeitinho, como é que é? Ela me imita, gente. Imita lá, Roberta. Faz igual eu faço.
Panela quente, vamos jogar um azeitinho. Alho picadinho. Como é que você cortou esse alho fininho assim, Roberto? Vou tomar a ponta da faca. Na ponta da faca, gente. Olha o capricho. Cebola. Minas Gerais tem disso, né? A couve tem que ser fininha, transparente na mão, assim. O alho cortadinho, a cebola também. Isso tudo parece bobagem, mas é o que faz a diferença na nossa cozinha, ó. Alho e cebola cortadinho, fininho. Esse é um molho de tomate que nós estamos fazendo desse jeito, com azeite, alho e cebola. Você faz do jeito que você quiser. Tem o tomate maduro lá na fruteira, pega o tomate maduro, faz um refogado. Se quiser fazer só com alho, só com cebola ou sem tempero, só para sentir o gosto do tomate, fica maravilhoso também. Uma coisa que eu adoro colocar no molho de tomate, nós não vamos colocar aqui hoje, mas vocês podem testar, é o suco de laranja. Pega uma laranja daquela Bahia, que é a mais saborosa que tem, espreme um pouco de suco de laranja no meio do molho de tomate, vocês vão ver que coisa espetacular. Outro ingrediente maravilhoso que combina com tomate é canela. Pouca gente usa canela com tomate, mas fica especial demais. Canela, tomate, aí você quebra 2 oião em cima, ó, café da manhã pronto. Já subiu aquele cheiro de alho, de cebola no azeite, maravilhoso. E agora, Robson, o que a gente faz? Vamos colocar o molho de tomate. Roberta vai colocar o molho de tomate, eu já tô pegando um cadinho de sal, ó. Eu vou jogar um pouquinho de sal, essa quantidade de molho eu acho que tá bom. Vamos moer um pouquinho de pimenta do reino, a Robson moe lá, e eu vou completar com um pouquinho de água que nós temos aqui, ó. Só um pouquinho, agora é esperar o molho ferver, coisa de 1 minutinho, e aí nós vamos colocar a nossa pasta lá dentro. Enquanto o molho ferve, Roberta vai aqui do meu lado, cuidando dessa história toda, eu vou começar a desossar o nosso frango que descansou e tá no ponto pra gente servir, ó. Não sei se vocês lembram, tem um limão dentro dele, tem alho, tem aquele cheiro verde. O cheiro, perfume é maravilhoso aqui, não é não, Roberto? E a coxa sobre coxa, ó, o que a gente faz aqui, ó? Ó, o bonito é isso aqui, mostrar de pertinho. Ó, ó, tô salivando com isso aqui, gente. Olha que beleza, ó. Olha o suco dele ali, olha a umidade, olha. Dá pra ver de pertinho? Olha isso aqui, ó. Nossa Senhora. Úmido, ó, brotando água, ó. Coisa linda. Então, ó, o que eu vou fazer? Pegar o frango e colocar aqui, ó. Super suculento. Vou do outro lado aqui agora, ó. O que a gente faz? Passa a pontinha da faca e deita, ó. Mostra aqui de pertinho, boi, ó. Olha o tanto de suco que tem ali dentro, ó. Tem mais uma coxa sobre coxa suculenta aqui ao lado, ó. Tô aqui separando asinha, ó. Não vou resistir, não. Ó. Nossa Senhora, gente. Roberta do céu, esse aqui ficou bom demais, gente. Nossa Senhora. A acidez do limão, um negócio maravilhoso. O que a gente faz no peito aqui, ó? Podemos cortar ele com osso e tudo, ó. Corre a faca de fora a fora. Olha aqui no meio, ó, que coisa linda, ó. Todo aquele tempero, a carne, ó, super úmida, ó. Ó. E aí um cheiro maravilhoso desse tempero que a Roberta fez, tempero da roça, com o perfume do limão. Ó, o que a gente faz? Deita ele, parte ao meio para servir, ó. Ó. Vocês veem a suculência que tá esse frango inteiro. O que eu vou fazer? Limpar minha área. O molho da Roberta já tá fervendo. Nós vamos misturar o macarrão e montar esse frango assado com macarrão. Vamos finalizar esse macarrão, Robson? Vamos envolver ele aqui no molho. Então, como vocês viram, eu misturei a massa no molho. Vamos deixar aqui mais 2 minutos para ela absorver bem o sabor do molho que a gente fez. Cozinhando, né, Robson? Nesses últimos minutinhos a massa ali para puxar o gosto do molho, né? Antes de finalizar, ó, posso jogar ali, Robson? Pode. Umas folhinhas de manjericão que nós pegamos aqui na laje aqui em cima, ó, rasgada na mão, ó. A gente joga lá dentro que o manjericão combina demais, dá um perfume ótimo. Roberta, vamos lá? Vamos. Pimentinha do reino aqui por último, ó. Antes de terminar. Tá lindo demais, um perfume maravilhoso. Pouquinho mais de azeite, ó. Só para finalizar. Então, ó, vocês estão vendo esse macarrão lindo aí, ó. Olha que coisa bonita. Macarrão com molho, as folhinhas de manjericão. Tá aqui no ponto. Nosso frango ainda morninho, que foi assado. O molho que nós coamos, o molho do fundo da assadeira.
eu tô com um prato aqui para montar. Esse que é um prato que vocês podem servir na travessa para compartilhar e também pode montar um prato bonito. Eu vou pegar aqui uma colher, ó, e vou montar esse prato para vocês verem que coisa bonita, ó. Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu pegar esse pratinho para não fazer bagunça. Vou colocar no canto do prato uma colherada generosa desse macarrão com molho de tomate, as folhinhas de manjericão, ó. Botar um tomatinho por cima para deixar ele bem bonito. E aí nós vamos colocar ao lado um pedacinho dessa coxa sobre coxa, que também tá maravilhosa. Deixa eu pegar essa aqui, que tá bem douradinha. Vamos colocar aqui ao lado. Para finalizar, eu vou colocar esse limãozinho pra gente espremer no frango. Vamos regar aqui, ó, um pouquinho do molho do assado. Olha que coisa linda. Nossa Senhora, que coisa maravilhosa. E aqui, ó, cebolinha fresca. Em cima do frango, ó. E como bom mineiro, queijinho Minas curado, ó, de quebradinha aqui no canto. Ô, gente, ó, vocês estão vendo aí que prato lindo, frango com macarrão, um prato tão simples e tão delicioso que a gente ama em Minas Gerais e no Brasil todo. Eu adorei cozinhar para vocês hoje. Você gostou, Roberto? Gostei, chefe. Então hoje, ó, quem vai despedir do povo lá é você. Dá um tchau gostoso para eles, chama pro próximo episódio. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Até o próximo. Até o próximo Estamos episódio. esperando vocês. Tchau, tchau.